Sempre gostei de comentar que a vida espiritual é muito séria, né? Muito relevante. Primeiro acontece na vida espiritual para depois concretizar ou se manifestar no mundo físico. Eu tenho um pastor, né, lá venezuelano, que eu vi hoje no canal do pastor Antônio Júnior, que eu achei muito relevante passar aqui para vocês. Olha o que ele falou sobre a maldição ou sobre o lado espiritual que tem lá na Venezuela. Como eu sempre falei que aqui no Brasil também não é diferente. Eu acho que aqui tem uma energia muito negativa, né? Porque você vê que as pessoas têm a cegueira, principalmente ideológica, né, para defender um político, defender certas coisas que você fala inacreditável, como que a pessoa, por mais que você mostre fatos, a pessoa quer defender, quer fingir que não tem nada acontecendo. Por quê? Porque está cego espiritualmente. Então, para não ficar um vídeo muito longo, um vídeo de 5 minutos, esse pastor venezuelano falando que realmente teve um pacto maligno, né, na Venezuela, porque onde tem diabo, pessoal, tem pobreza, tem miséria, tem fome, tem pessoas perdendo a vida, tá entendendo? Então, preste atenção no que ele vai falar aqui. Depois eu quero finalizar o vídeo, você vai entender realmente por que que eu resolvi fazer. Vamos lá. Você acha assim que Uau. prejudicou ou que avivou a fé das pessoas? Porque nós aqui temos uma visão, nós brasileiros, né, de que a igreja lá está orando, a igreja está acreditando que vai ser liberta dessa opressão. E fala um pouco para a gente aí. Olha, o primeiro que significou aos 9 anos é que minha juventude foi roubada, né? A juventude minha e de milhões de venezuelanos, estamos falando de mais de 10 milhões de venezuelanos que tiveram que sair fugindo. É a maior crise de refugiados do mundo, maior que a crise de Síria, maior que a crise de Ucrânia. E eles têm guerra, e a gente não tinha guerra, mas tinha um sistema ideológico errado. E tudo que representou para os venezuelanos esse novo governo, quando eu tinha 9 anos, e foi instalando pouco a pouco uma estrutura nos aires. Porque para você poder enganar um país do jeito que foi enganado, você não precisa armas espirituais. Porque a Venezuela era um país próspero, pastor. Venezuela tinha a maior riqueza de Latinoamérica. A Venezuela tinha o maior produto interno bruto de Latinoamérica. Venezuela tinha um país com o maior salário mínimo de Latinoamérica. E como você consegue estragar um país dessa maneira? Primeiro tem a primeira arma é a espiritual. A segunda arma, essa te leva a uma arma ideológica, e a terceira arma foi a educação. E depois todo foi caindo, caindo, caindo. Mas o primeiro que fizeram lá na Venezuela foi invadida de um jeito por uma religião que foi a religião cubana. Chávez, o ex-presidente Chávez, quando chegou ao poder, ele tinha um encantamento pelo Fidel Castro e pela Cuba. E lá na Cuba tem a santeria cubana, que é muito forte. Então, o primeiro que eles fizeram ao chegar à Venezuela no ano de 1999 foi começar a fazer bruxaria, feitiçaria, santeria, que é a religião cubana. E tem histórias que falam que, por exemplo, eles pegavam um avião ao redor da Venezuela, fazendo rituais satânicos e entregando a Venezuela a potestades satânicas. Eles, por exemplo, exumaram, tiraram os ossos do libertador Simão Bolívar e ali fizeram bruxaria. Em frente de todo mundo, na televisão aberta, fizeram isso. Nos palácios de governo, você vê os políticos deles, todos têm ali a pulseirinha típica, né? Que eles são santeiros, bruxos. Então, o primeiro que aconteceu na Venezuela foi entregar nosso país a potestades satânicas de bruxaria e santeria. Isso deu permissão legal para que nosso país fosse destruído, porque a bruxaria, a santeria traz pobreza, traz miséria. Então, o primeiro que fizeram as autoridades foi entregar nosso país a essas entidades satânicas de bruxaria, e depois ali começou todo o demais. Então, por isso falamos que é uma luta espiritual. Começou a perseguição nas igrejas, perseguição aos pastores. Agora os pastores já não podiam falar livres, tinha espiões nas igrejas. Se o pastor falava, orava, era perseguido.
Tem, por exemplo, na Venezuela um plano que se chama o Plano Bom Pastor. E eles falam, as igrejas têm que se cadastrar e todas as igrejas cadastradas vão receber equipamentos de som, equipamentos de ar-condicionado. Mas qual é o objetivo verdadeiro disso? Era controlar todas as igrejas, saber o nome de todas as igrejas. E eu não sei se você viu ali na rede, na TV, que saía Maduro sendo apoiado pelos pastores. Você alguma vez escutou aqui? Sim. E, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, né? Será que o Maduro se converteu ou não? Porque agora... Em realidade, todos esses pastores, a maioria, eram pastores que estavam sendo chantageados, pressionados, porque sabiam qual era a sua igreja, onde moram, quem é sua família. E se você não vem aqui a levantar a mão de Maduro, meu amigo, você vai sofrer as consequências, né? Então, foi o jeito de quê? De que o povo cristão mais humilde, das igrejas mais humildes, falassem: ah, os pastores estão com Maduro, então já não oramos em contra de Maduro, porque Maduro é uma armadilha muito forte. Porque por um lado você entrega a Venezuela a bruxeria, a santeria, e por outro lado você controla a igreja para que a igreja não ore em contra de você. Então é maquiavélico o assunto, e ninguém sabe disso, né? Não é que os pastores apoiem Maduro, não, é que os pastores estão sendo chantageados. Nós temos familiares, pastores da Venezuela, e eu não posso falar com eles nesse momento. Estão isolados, controlados, as linhas telefônicas estão intervenidas. É uma coisa demoníaca, pastor. Olha, imagina. E aí, pessoal, a gente fala, né? Tem pessoas que não acreditam, tá tudo certo. Falo para vocês, pessoal, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Eu falei no vídeo anterior que a gente vive numa Matrix. A gente na verdade, a gente não sabe de nada do que acontece na verdade. Tudo escondido. Mas eles fazem isso mesmo. Lembra quando eu sempre falo do carnaval, desses carros alegóricos, que sempre tem uma imagem de um satanás, um demônio. Quando vem Lady Gaga, quando vem Madonna, eles sempre fazem rituais e o povo tá lá, sabe, curtindo. Quem se lembra do último show da Lady Gaga no Rio de Janeiro? Pessoal na fila, usando fralda. É coisa satânica, pessoal, tá entendendo? Você vê uma pessoa defendendo cegamente, por exemplo, um político. Você vê pessoas defendendo Maduro, elas passando fome, comendo lixo, acabou com o país, detonou tudo. Salário mínimo lá é equivalente a R$ 50. E tem pessoas defendendo, por quê? Porque estão cegas, não é só ideologicamente, é espiritualmente. Você não consegue converter essa pessoa, a não ser que faça um trabalho espiritual. Tá entendendo? Porque que tem pessoas que defendem político aí, que por mais que escancare, que você mostre, tem provas, elas querem defender, elas não querem chegar. Você pensa que essa pessoa não é espiritual, muitas coisas são espirituais. Quantas pessoas que é alcoólatra, ela não fala, não sou alcoólatra, porque ela tá, não é só o vício, tem trabalhos espirituais ali, tá entendendo, pessoal? Então ficou bem claro, né, por que chega tanta miséria nesse país de esquerda, e se a gente não abrir o olho, vai chegar aqui, entendeu? E aí você fala isso para uma pessoa, ela não quer ouvir. Tudo que vem acontecendo aí nesses últimos dias, na verdade, desde o ano passado, Banco Master, INSS, a gente vê país na ruína, devendo, impostos aumentando, tudo está sendo bem claro. E se você vê ainda a pessoa defendendo, é coisa espiritual, pessoal. É coisa espiritual. Não vale nem a pena você, entendeu? Porque não vale. Tem certas pessoas que não é. Tem uns que são falta de caráter mesmo. Você quer mostrar, mas não tem vergonha na cara. Mas tem outros que são espiritual, uma coisa espiritual, ela vai celebrar ali que a pessoa fica cega. Não tem ninguém que mude a opinião dela. Então eu achei importante esse vídeo, porque ele falou que foi feito trabalho ao vivo, você viu ele falando, em rede de televisão, para todo mundo ver que isso existe, pessoal. Isso existe e é mais
real do que você possa imaginar. Então, o conselho que eu te dou, cuide da sua parte espiritual em primeiro lugar. Medite, faça limpeza espiritual, busque não vou dizer uma igreja, pode ser, mas uma pessoa séria. Não é todas as igrejas que são corrompidas. Busca uma pessoa séria espiritualmente ali, que vai mudar muito sua vida. Eu fiz muito isso na minha vida, né? Quando eu comecei a cuidar da minha parte espiritual, e aí você consegue tirar as escamas dos olhos, você enxerga a realidade que tá ao seu redor. Caso isso, não adianta só cuidar da parte financeira, seu corpo físico, se você não cuidar também da parte espiritual, tá certo? Então, achei de extrema importância aproveitar que eu estou fazendo vídeos sobre isso e trazer uma parte espiritual também, que é muito importante para a nossa vida. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que as pessoas não estão ativando as notificações. Eu fui olhar na estatística do meu canal, 10% tem notificações ativadas. Então, quando eu lanço um vídeo, chega para 10, 20, 30 pessoas no máximo. Aí o canal, como é que tá? Os vídeos, os que assistem, às vezes, porque o YouTube entrega para pessoas novas. E aí elas não se inscrevem, que não conhecem e tal, entendeu? Então, dá essa força aí, comente aqui embaixo o que você acha. Você acredita nisso ou não? Se fosse você, acreditaria. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Cuide da sua parte espiritual.